Graças a paz, irmãos. Alegria enorme estar com os irmãos mais uma vez e podermos, dessa vez, não só estudar a palavra do Senhor, mas também participarmos da sua mesa. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 3. Salmo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela sua sabedoria em reservar a nós um dia para que pudéssemos dedicar ao Senhor e nos apresentar junto com o seu povo na sua presença para ouvir o teu querer, Senhor. Senhor, nós reconhecemos nossa incapacidade, nossa incompetência em compreender a tua vontade. Mas nós te agradecemos também pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou essas palavras e que habita em nós e nos ilumina. Abre, Senhor, os nossos olhos. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos encontrar na tua palavra, meu Deus, o refrigério para as nossas vidas, a orientação para o nosso caminho. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. O sofrimento, meus irmãos, é algo muito democrático. O sofrimento não espera por quem seja. Ele alcança a todos. Ele alcança ricos, alcança pobres, alcança velhos, alcança jovens. Ele alcança homens e mulheres. E, indistintamente, ele, em maior ou menor grau, já alcançou você. Não sei se num grau muito pequenininho ou se num grau muito elevado, mas todos nós somos alvos do sofrimento. E de alguma maneira, meus irmãos, o sofrimento em família é sempre mais difícil de ser encarado. Quando temos problema com os pais ou com os filhos, sempre é mais difícil. Como então nós vamos, como redimidos do Senhor, encarar o sofrimento, encarar a vida, encarar os conflitos do dia a dia? Como viver em paz quando tudo está desmoronando ao nosso redor? Como buscar segurança quando tudo ao nosso redor se torna inseguro? É essa situação que Davi passa quando ele escreve esse Salmo de número 3. O Salmo de número 1, que abriu o livro dos Salmos inteiro, começa com a bem-aventurança. O Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. Mas logo agora, no Salmo de número 3, inicia-se um processo onde os salmistas falarão muito mais dos seus sofrimentos. Esse primeiro livro inteiro aqui fala muito mais sobre os sofrimentos de Davi. São poucos os salmos nesse primeiro livro. O livro dos Salmos são divididos em 5 livros. Nesse primeiro livro são poucos os salmos que não são direcionados a Davi. A grande maioria foi Davi que escreveu. E em específico, nesse momento aqui, meus irmãos, nós temos um chamado lamento pessoal. Davi está enfrentando um momento difícil em sua vida, quando o próprio filho dele o está perseguindo e tentando matá-lo. Na verdade, Davi conhece a sua vida muito bem e sabe que tudo isso é consequência do seu pecado com Betseba. Ele caiu em pecado e por conta disso o Senhor trouxe sobre a sua família a condenação, a punição pelo seu pecado. Primeiro, o filho dele com Betseba morreu. Em seguida, o Senhor disse que não se apartaria mais da família dele a espada. Por isso mesmo, um dos filhos estuprou a própria irmã. O outro filho
querendo vingar a irmã, matou o próprio irmão, se intrigou do pai. Após uma tentativa de reatar as relações com esse filho chamado Absalão, ele não conseguiu. Davi nem sequer dirigiu a palavra a ele. Esse filho chamado Absalão, que coincidentemente se chama o pai da paz, resolveu que iria armar uma guerra em Israel, iria matar o próprio pai, iria tomar o trono. Nesse dia, Absalão, com um pequeno exército, invadiu e governou Jerusalém. E Davi precisa fugir. As mulheres de Davi foram estupradas pelo filho em praça pública. E Israel inteiro agora estava simplesmente entendendo de que acabou-se o reinado de Davi. Absalão governava, e a cada instante que passava, Absalão ganhava mais adeptos, mais comparsas. Davi precisa às pressas sair de Jerusalém, e nos conta a história que Davi foge desse lugar de Jerusalém e vai seguindo em direção ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta, escondido, descalço, fugindo com um pequeno grupo de homens, e para aqui no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, e escreve esse salmo em pleno desespero. Ele é um homem que está fugindo da morte, com um grupo muito pequeno de pessoas, fugindo durante a noite, descalço, fugindo do próprio filho, para não morrer. Como, meus irmãos, lidar com uma situação como essa? Como encontrar paz e segurança quando tudo ao seu redor desmorona e o sofrimento lhe bate à porta? O salmista, meus irmãos, vai falar exatamente sobre isso, sobre paz e segurança dos redimidos. Pelo menos 3 aspectos aqui. Em primeiro lugar, é que essa paz e segurança não nos impede de reconhecer as dificuldades que nós enfrentamos. O salmista, meus irmãos, não tem muito tempo, versículo número 1. Ele não tem muito tempo para introduções de oração. Primeira palavra do salmo é Senhor. Ele está mais ou menos como Pedro afundando no mar. Ele simplesmente só pode clamar. E o primeiro ato dele não é um ato introdutório, mas já é de cara um clamor. Ele já inicia o salmo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Primeira coisa que ele faz é: Senhor, socorro. Me ajude, porque os meus adversários, eles têm crescido e de uma forma assustadora. O que acontece, meus irmãos, é que a Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel capítulo 15 que Absalão tinha uma série de qualidades. Em primeiro lugar, ele era uma pessoa muito bonita, era um rapaz muito bonito, e isso conquistava muitos. Em especial, o cabelo de Absalão era o que era considerado bonito. Eu não sei se vocês, as mulheres, concordariam, mas ele tinha um cabelo grande, bem avantajado, tipo Black Power. E isso era o grande charme dele. Mas tem uma característica lá em 2 Samuel capítulo 15 que chama a atenção, que é o fato que Absalão tinha uma boa lábia. Então ele tinha uma boa conversa. E ele conseguia convencer as pessoas com muita facilidade. A única coisa que Absalão precisava era ter alguns minutos de conversa com alguém. Muito parecido com o brasileiro, que gosta de levar todo na conversa. E ao que parece, a cada minuto que Absalão passava em Jerusalém, ele conseguia conquistar mais alguém. Ele já tinha conquistado grandes generais do exército, é tanto que ele invadiu a cidade. Ele conseguiu conquistar os sacerdotes do templo. E a cada minuto que passava, ele convencia mais alguém de que ele era um rei. A cada minuto que passava, mais gente se juntava a Absalão, porque ele ia convencendo as pessoas ao seu redor. Davi diz: Senhor, o número dos meus inimigos já é grande. Só que eles têm crescido, e eles têm crescido de forma assustadora. De repente, Davi se dá conta de que não só ele perdeu a cidade naquela noite, mas ele estava perdendo o reino inteiro, porque as pessoas estavam sendo convencidas de que Davi não tinha mais condições de reinar. É por isso que ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ele diz: Senhor, eles estão simplesmente entendendo de que acabou. O que eles estão dizendo é que a cada instante está passando de boca em boca, dizendo: Davi está arrasado, Davi não tem mais solução, Davi não tem mais salvação. A expressão aqui, meus irmãos, quando ele usa de não ter salvação, é muito maior do que simplesmente dizendo ele não vai mais conseguir trazer de volta o poder. O princípio aqui é muito maior, é como que dizendo: Deus abandonou a Davi. E esse boato se espalha numa velocidade enorme. E Davi diz: os meus inimigos estão aumentando e eles se levantam de forma numerosa contra mim. E eles ficam espalhando, dizendo que Deus não pode me salvar. A
palavra salvação, meus irmãos, aparece 3 vezes aqui no texto. Aparece aqui no versículo de número 2, vai reaparecer no versículo 7 e vai reaparecer no versículo 8. É a mesma palavra que mais tarde vai ser conhecida como Jesus. É a mesma raiz para Jesus. E eu acho bonito porque Deus obrigou Israel, toda vez que clamasse por salvação, clamar por Jesus. E de alguma forma, Davi chega e diz, parece que eles estão dizendo que eu não tenho mais salvação nenhuma, que Deus não vai me acudir, que o Senhor não vai cuidar de mim. Em pleno desespero, meus irmãos, ele vê de que ele não tem saída. E ele consegue constatar isso de forma muito clara. Alguns séculos depois, alguém também, no Monte das Oliveiras, fez uma oração tão desesperada quanto. Ele viu todos os seus inimigos crescerem de uma forma enorme. Uma semana antes, todos da cidade de Jerusalém o receberam com palmas nas mãos. Todos o receberam dizendo, seja bem-vindo. Mas de repente ele sabe que naquela noite tudo vai mudar. E de que os seus próprios discípulos vão abandoná-lo. Um, inclusive, vai fugir seminu. Que todos vão deixá-lo. Um deles vai traí-lo, o outro vai negá-lo. Que no dia seguinte todos estarão longe dele. E de que seus inimigos estarão ao seu redor com toda a gana para matá-lo. E de que haverá uma multidão dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Cristo, meus irmãos, enfrentou a mesma dificuldade. E ele busca a Deus em oração, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, se faça a tua vontade e não a minha. Os sofrimentos, meus irmãos, e as dificuldades da vida nos alcançam. Mas o que nos garante paz e segurança não é a negação do problema. Não é fingir que o problema não existe. Nós sempre estaremos com problemas, sofrimentos, dificuldades diante de nós. Mas de repente, assim como em Cristo, ele encontrou na oração e na pessoa do seu Pai o conforto, a paz e a segurança necessária. Nós, como redimidos do Senhor, precisamos igualmente aprender de que não é negando a realidade que nós encontraremos paz e segurança, mas é no Senhor que nós encontraremos paz e segurança. Davi busca Deus em oração. Jesus Cristo busca Deus em oração. Nós precisamos aprender isso também. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações. Em segundo lugar, meus irmãos, a paz e a segurança dos redimidos nos leva a afirmar que nós confiamos no Senhor, versículos 3 e 4. De repente, Davi, versículo 3, diz, eu nego que o Senhor possa estar me abandonando. Eu nego que o Senhor esteja me deixando de lado. Pelo contrário, eles é que estão equivocados. Versículo 3 ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Ele se dirige diretamente a Deus e diz, eu não posso negar de que eu continuo confiando no Senhor. E mesmo que Israel inteiro ache de que o Senhor não vai me salvar, mesmo que se espalhe o boato de que o Senhor me abandonou, o Senhor jamais me abandonará. O rei de Israel era conhecido como o escudo de Israel. Ele era o protetor de Israel. Mas Davi, de repente, olha para si mesmo, agora fugindo, à noite, sozinho. Ele diz, eu não sou escudo de ninguém. É o Senhor quem é o meu escudo. É o Senhor quem me protege. Não sou eu que protejo Israel. Pelo contrário, é o Senhor que se coloca diante dos meus inimigos para me proteger. E ele agora reafirma sua confiança no Senhor, dizendo, tu, Senhor, és aquele que me protege. O Senhor é o meu escudo. Ele sabe que tudo que ele possui, que todas as vitórias, que toda a grandeza do nome Davi não veio dele próprio. Ele sabe que desde a primeira vitória que ele teve contra Golias, não foi ele, não foi o braço dele, porque ele mesmo afirmou que estava se levantando contra Golias, não com a sua própria capacidade, mas em nome do Senhor. É por isso mesmo que ele diz, se eu tenho algum nome a zelar, se eu tenho alguma conquista a apresentar, se existe alguma glória em mim, essa glória é do Senhor. Versículo número 3, ele diz, o Senhor é o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele diz, tudo que acontece comigo, coisas boas e coisas ruins, são direcionadas pelo Senhor. É o Senhor que é a minha glória. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não conquistei nada.
Se Israel dobrou de tamanho no reinado de Davi, ele diz, a glória é do Senhor, porque é o Senhor quem é a minha glória. Ele não precisa ser rei de Israel, o Senhor é a glória dele. E ao final das contas, ele entende de que ele não tem força suficiente para erguer a própria cabeça. E ele diz, é o Senhor que exalta a minha cabeça. Se eu tiver de retornar ao trono, é o Senhor que vai me colocar lá. Se o Senhor quiser me tirar, é o Senhor que vai me tirar. Ele sabe exatamente isso, porque ele viu a condição de Saul, numa tentativa desesperada por toda a vida de se manter no poder, tentando de todas as formas se manter rei. Quando o Senhor o destronou, não teve jeito, mas cedo ou mais tarde a guerra o alcançou e ele perdeu. Davi diz, quem me exalta é o Senhor, quem levanta a minha cabeça é o Senhor. O que é que eu posso fazer? Ele diz, eu posso manter a certeza de que o Senhor cuida de mim. Versículo número 4. Eu clamo ao Senhor. E com a minha voz clamo ao Senhor. Ele diz, eu vou rogar ao Senhor. E olha que bonito, versículo número 4, ele diz, e ele do seu santo monte me responde. Davi tomou uma providência bonita. Davi trouxe a arca do Senhor, o tabernáculo, para dentro de Jerusalém. Ele tinha um projeto, construção do templo lá. Ele não pôde, quem construiu foi o seu filho, mas a arca já estava lá. A arca estava sob o controle dos sacerdotes, que agora eram aliados de Absalão. Davi não podia voltar para o templo. Davi não podia estar na presença do Senhor. Ele não tinha acesso a isso. Ele diz, mas eu não preciso estar em Jerusalém para falar com o Senhor. Eu clamo daqui mesmo, e eu tenho certeza absoluta que lá do monte do Senhor, lá de onde ele se encontra, ele vai me responder. Do trono do Senhor ele me responderá. Eu mantenho plena confiança de que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Eu mantenho plena confiança de que o Senhor vai produzir a paz e a segurança que eu necessito. Alguns séculos depois, alguém nesse mesmo monte também manifestou essa confiança. Em meio a todas as dores que ele sabia que ia passar. Eu sei que é difícil a gente pensar que é complicado não conhecer o futuro. A gente pensa, não conhecer o futuro sempre nos gera um pouco de ansiedade. Eu fico pensando como foi difícil para Jesus conhecer exatamente o futuro que ele esperava. Era muito mais difícil. Ele sabia exatamente cada dor e cada sofrimento que ele iria suportar. E em meio a tudo isso, o que ele faz é clamar a Deus. E o sofrimento dele era tão grande que a Bíblia vai nos dizer de que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele teve um nível de estresse tão alto que os seus vasos capilares começaram a explodir. Ele simplesmente teve uma alteração de pressão sanguínea, eu não posso falar muito sobre isso, então, porque tem médico presente, mas de repente ele começa a suar sangue com tanto sofrimento. Mas o que é que ele continua dizendo? Faça-se a tua vontade e não a minha. A própria oração de Jesus Cristo foi: glorifica o teu Filho. Porque ele sabia que a glória viria sempre do Pai. E ao final de contas, aquele que seria o momento de maior sofrimento dele, a cruz, foi o momento que ele foi melhor glorificado, quando a obra dele foi completa e todo o universo contemplou a salvação que o Senhor comprou para nós. Nós também, meus irmãos, precisamos aprender a fazer exatamente assim. Em primeiro lugar, entender de que nós precisamos buscar o Senhor, na certeza de que nossos problemas sempre são grandes e sempre são maus, mas que o Senhor sempre terá o lugar de confiança em nosso coração. Nós sempre estaremos confiantes no Senhor. Nós não vamos desconfiar porque o problema é grande. Nós não vamos ficar achando de que Ele nos abandonou ou de que Ele não mais nos ama, só porque estamos passando por um momento difícil. Pelo contrário, ter a certeza de que os momentos bons e os momentos difíceis são todos eles guiados pelo Senhor. E que se é o Senhor que nos colocou em uma situação, é Ele que pode nos tirar de lá, se Ele bem entender. E que em todos os momentos seja o Senhor glorificado, porque só Ele pode nos proteger, só o Senhor pode nos manter em segurança. Paz e segurança santa dos redimidos. Em terceiro lugar, nos faz antever a vitória que o Senhor tem preparada para os seus. Versículo número 5 é bem interessante, é um alento para quem tem insônia como eu. Ele diz assim: deito-me e pego no sono. Alguns dizem aqui que talvez ele esteja
ele esteja dizendo que aqueles que estão tranquilos dormem rápido. Eu fico achando complicado alguém dormir nessa situação. Mas esse salmo é irmão gêmeo do salmo de número 4. Enquanto esse salmo aqui ele está dormindo, no salmo de número 4 ele está se levantando. Ele está acordando. Mas o princípio aqui por trás que ele coloca é: não tem motivos pelos quais eu deva ficar acordado. A insônia, meus irmãos, geralmente está atrelada a algum problema que a gente está enfrentando. Já notaram isso? Nós ficamos ansiosos e, de alguma maneira, nós ficamos pensando nesse problema e perdemos o sono. E aí a gente vai, abre a geladeira, tentando encontrar alguma coisa lá dentro, passa a noite todinha nessa brincadeira, né? Eu brinco que quando a gente abre a geladeira procurando encontrar alguma coisa, é tentando encontrar Deus. Mas como ele não está lá dentro, aí a gente ainda tem que lembrar que precisa orar e não abrir a geladeira. Tem que encontrar o Senhor. De repente ele diz: eu deito-me e pego no sono. Mesmo que tudo esteja estragando minha vida, mesmo que tudo esteja desmoronando, meu próprio filho tentando me matar. Por que ele deita e pega no sono? Ele diz: por quê? Eu acordo porque o Senhor me sustenta. O lugar mais perigoso do mundo não é dentro de avião. O lugar mais perigoso do mundo é em cima de uma cama. É lá que a maioria das pessoas morrem. E é interessante, meus irmãos, como é fácil morrer de manhã. Quando a gente está dormindo, o nosso batimento cardíaco diminui, a respiração diminui, às vezes relaxa, fica todo mundo lá. Aí você tem um pequeno trombozinho, um pouquinho, um coágulozinho lá que está presinho na sua veia, tranquilo, está lá, ninguém mexeu com ele. Aí quando você acorda de manhã, seu coração dispara e aí o sangue vai bombear com mais força, vai, descola esse trombozinho, ele se solta, vai para dentro do teu pulmão, embolia pulmonar. Ah, se você der um pouquinho mais de azar e ele não for parar no teu pulmão, for parar no teu cérebro, tu tem um AVC. Já imaginou? Você morre fácil de manhã. É fácil morrer de manhã. Ele diz: sabe o que acontece? Nós precisamos dormir. Não tem jeito. Não é possível viver sem dormir. O Senhor podia ter providenciado uma maneira diferente para a gente. Quer ver só uma coisa? Já parou para pensar que peixe não tem pálpebra? E o que ele faz, mais ou menos, é entrar num estágio de letargia, fica um pouco parado ali no canto, ele ainda está nadando, mas ele fica um pouco meio dormindo, meio atento, fica lá no cantinho dele. Passarinho é mais interessante ainda. A maioria dos passarinhos faz o seguinte: ele dorme a metade do cérebro e deixa a outra metade ligada, de olho no gato. Na metade da noite ele troca de lado. E aí ele vai dormir o outro lado do cérebro e acorda o outro. Não é muito mais prático, né? A gente poderia pelo menos ficar meio lerdo durante a noite, mas a gente ia ficar ainda na ativa. Mas o Senhor não, ele resolveu que a gente deveria passar pelo menos umas 8 horas deitado, dormindo, completamente apagado. Não interessa onde você esteja, você pode estar no meio de uma guerra, bala indo, bala voltando, você precisa dormir. Vai ter uma hora que você vai apagar, que você vai ter que entregar a sua segurança a alguém. Você tranca a porta, faz de alguma coisa, mas não tem jeito, você vai ter que entregar-se ao sono. Isso não adianta, meu irmão, você se desesperar pela vida, por tudo. Quem te mantém dormindo e que te acorda no dia seguinte é o Senhor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ele diz: o Senhor é que vai me sustentar. É o Senhor que vai cuidar de mim. É o Senhor que vai me proteger durante a noite. Se eu ficar preocupado com espadas à noite, eu não durmo. Mas é o Senhor que me acorda de manhã. Então, por que eu viria ficar preocupado com isso? Eu vou dormir. Eu vou dormir. É por isso mesmo que ele diz, versículo 6, eu não tenho medo dos milhares do povo. No versículo 1 ele disse, são numerosos os que se levantam contra mim. No versículo 6 ele diz, são milhares os que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele diz, meus inimigos hoje não se resumem a Absalão e alguns. Israel inteiro se tornou meu inimigo também. Todos eles se levantam contra mim. Eu estou cercado. E eu faço o que? Eles durmo. Eu durmo porque o Senhor é quem me guarda. Eu não posso ficar preocupado com isso. Eu não vou ficar com medo do mundo. Eu não vou ficar com medo dos assaltos. Eu não vou ficar trancado dentro de casa com síndrome do pânico. Senão, eu confio no Senhor. E é o Senhor que me guarda. Sabe o que é que ele vai fazer agora? Ele diz, Senhor, me guarde. Versículo 7. Ele diz, levanta-te, Senhor. Na verdade, meus irmãos, ele aqui, quando diz levanta-te, Senhor, ele está citando as Escrituras. Ele está citando, na verdade, Números capítulo 10.
porque a nuvem do Senhor vinha sobre Israel, e quando ela parava, Israel inteiro parava também. Eles construíam o tabernáculo, a nuvem baixava sobre o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava, o povo todo tinha que se levantar. Se tocavam trombetas, o povo todo ouvia a trombeta e se levantava junto com a nuvem. E quando a nuvem se levantava e as trombetas tocavam, Moisés gritava: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Ele se lembra das palavras de Moisés em Número capítulo 10 e diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele diz: Senhor, como o Senhor fazia no deserto, se erguendo como nuvem, Senhor, se levante também e tome conta dos meus inimigos, porque eu não tenho condições de retomar a cidade. Eu não tenho condições de tomar controle sobre a minha vida. Senhor, se levante e ataque os meus inimigos. E Davi era um camarada meio violento. Versículo 7, ele deixa a gente um pouco assustado. Ele diz: fere nos queixos a todos os meus inimigos. Como se estivesse dizendo: Senhor, dá-lhe um murro na cara dele. Dá um murro no queixo dele. Você pode dizer: pai, tudo bem, o Senhor vai dar um murro neles. Não, ele está pensando em uma coisa muito pior. Senhor, aos ímpios quebra os dentes. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, dá um murro tão grande na boca desse camarada, que bota os dentes dele para ele engolir tudinho. Bota os dentes dele para dentro. Quebra os dentes desse cara com murro, Senhor. A minha pergunta, quando eu peguei isso aqui, é: por que Davi mira na cara do camarada? Ele podia ter pedido um monte de outras coisas, né? Senhor, dá umas tapas nele. Senhor, dá umas tapas nas costas dele. Senhor, bate nele. Não, ele diz: Senhor, quebra os dentes dele. O princípio aqui por trás, meus irmãos, é porque esses homens, no versículo número 2, disseram: Deus não vai salvar. Deus não vai proteger Davi. Deus não está do lado de Davi. Eles tinham lançado maledicência, eles tinham falado errado, eles tinham falado mal, eles tinham proclamado a mentira. E eles estavam dizendo para todo mundo que Deus não iria protegê-los. O que Davi está dizendo é: Senhor, quebra os dentes deles para que eles fiquem com a cara toda inchada e eles não consigam mais falar isso. Eles precisam entender de que o que eles disseram foi errado e era mentira, que o Senhor está realmente me protegendo e que por isso mesmo o Senhor irá destruí-los. E eles não vão mais poder fazer isso. É bem verdade que Davi tinha uma boa estratégia depois. Ele era um bom estrategista militar. Mas ele conseguiu retomar a cidade. Mas não foi pela força dele, foi pela força do Senhor. Absalão saiu fugido da cidade. E aquilo que era o seu grande orgulho, seu cabelão, foi a sua grande desgraça. Não foi o exército que pegou Absalão. Não foram homens valentes que pegaram Absalão. Ele fugiu. O que pegou Absalão foi uma árvore. O Senhor usou uma árvore para prender Absalão pelos cabelos, que era o seu grande orgulho. Ele ficou preso pelos cabelos numa árvore. O animal passou. E ele ficou de pendurado, e a única coisa que precisou se fazer foi arrancar a cabeça dele. O Senhor quebrou os dentes dos inimigos de Davi. O Senhor foi o escudo de Davi. O Senhor foi quem ergueu a cabeça de Davi. E Davi diz: eu sei que o Senhor vai fazer isso. E ele já canta a vitória no versículo número 8. Ele diz: do Senhor é a salvação. Se alguém vai salvar, é o Senhor quem salva. Se alguém vai me proteger, é o Senhor quem vai me proteger. Mas ele não quer vingança. O versículo número 8 termina: sobre o teu povo a tua bênção. Ele termina dizendo: Senhor, abençoe esses que são meus inimigos hoje, para que eles possam experimentar da sua salvação também. Ele ora pelos seus inimigos no final. Alguns séculos depois, um homem também fez uma oração parecida. Quando todos os seus inimigos estavam diante dele, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um discípulo dele, chamado Estevão, fez a mesma oração. Orou para aqueles que os perseguiam e que estavam os matando. Mas, de alguma maneira, meus irmãos, os crentes conseguem enxergar paz e segurança, mesmo quando tudo está dando errado, porque eles anteveem um Senhor que os protege, que cuida deles e que garante a eles a vitória no final. Não é o princípio pentecostal de que eu quero minha vitória, eu garanto minha vitória, pego no pé do anjo, não solto até ele me dar. Mas é o princípio de que todos nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Não interessa quais são as lutas e dificuldades que nós vamos passar aqui, o que são 70, 80 anos de sofrimento comparado à glória que está reservada para nós. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor nos garantiu vida eterna. O que é sofrimento aqui na terra comparado àquilo que o Senhor tem reservado em glórias e delícias a nós? De repente nós somos lembrados, meus irmãos, de que o Senhor orou por nós, que o Senhor também nos colocou como herança do Senhor nas suas mãos, e que nenhum de nós será abandonado no meio do caminho, que todos nós seremos levados em graça para a presença dEle. Nós somos lembrados hoje, meus irmãos, de que eu e você somos vitoriosos, não porque os nossos sofrimentos serão extintos aqui na terra, não porque o Senhor vai ouvir a nossa oração e todos os nossos problemas vão sumir, mas porque simplesmente nós temos esperança que extrapola a própria morte. Nós temos uma esperança que está guardada nos céus, nós somos vitoriosos. E quando tudo estiver dando errado ao nosso redor, o Senhor nos lembra, os céus ainda é o nosso lugar. Nós voltaremos para lá. É isso que nos dá paz e nos dá segurança, meus irmãos. Nós não precisamos ficar presos com os pés aqui no chão. Essa foi a palavra que Jonas usou para que o Senhor o salvasse. Ele usou esse salmo aqui, lá no ventre do grande peixe. É esse o salmo que nós vamos usar também quando estivermos em sofrimento. Se você de alguma maneira tem passado por dificuldades, tem passado por problemas, se o seu filho tem te dado trabalho, Davi estava dando mais ainda. De repente ele diz, os sofrimentos são normais, acontecem com todos nós. Eles nos alcançam, independente de quem você seja, em maior ou menor grau. Mas os crentes, os redimidos do Senhor, sempre terão paz e sempre terão segurança. A paz e segurança dos santos não virá da negação dos seus problemas. A gente não vai ficar dizendo, não tenho problema nenhum, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Não, pode ser que dê tudo errado mesmo. Minha segurança não vem da negação dos problemas. Minha segurança vem do fato de que eu confio no Senhor. De que em todas as situações eu vou continuar confiando no Senhor. E mesmo que tudo dê errado, eu vou continuar confiando no Senhor. Porque eu sei que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E ao final das contas, Ele já me contou como é o final da história. Eu já sei que a minha vitória está garantida no sangue de Cristo. E que mesmo que minha vida inteira seja de sofrimentos, no final, o Senhor tem reservado para mim os céus, a sua presença gloriosa. Por isso que nós podemos dizer, bem pouco importa eu habitar em alto monte, beira-mar, casa, gruta, boa ou ruim. É céu ali, com Cristo em mim. Nós sempre teremos paz e segurança quando confiamos no Senhor no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude a continuarmos confiando nele, para que em todos os momentos nós possamos descansar na providência dele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.